Olá, senhores, eu sou o Joe e este aqui é mais um vídeo, então já começa dando like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para o recebimento de novos vídeos. E nesse vídeo aqui eu falarei a respeito do principal problema da geração Boomer. Claro que eu não falarei só sobre um problema, mas eu enfatizarei um como principal, e que é desse aí que se tratará o vídeo. E lembrando que esse vídeo também ele se estende ao pessoal da geração X, porque basicamente as pessoas da geração X, de maneira comportamental, elas são praticamente uma cópia da geração Boomer, de modo que a única coisa que a separa, basicamente, é a data de nascimento e o contexto histórico, que são coisas que meio que separam uma geração da outra, né? Além de, claro, características em comum, comportamentos, etc. Então, por exemplo, se você for pegar uma pessoa que ela é da geração Z, o que essa geração Z vai ter em comum é que basicamente os nascidos ali do ano de 1997 até o ano de 2010, né, que é a geração Z, ela nasceu ali em meio já a essa era digital, ela já cresceu nessa era dos celulares, da internet e tal. Então ela já tem uma característica em comum. Ter nascido nessa era digital já torna essa geração Z diferente das outras. A geração Y já foi a geração que pegou um pouco dessa migração da era analógica para a era digital. Então eu posso te dizer que na minha infância, ali nos anos 90, eu vivi muito dessa era onde você brincava na rua, jogava bola, machucava o tampão do dedo jogando futebol na rua. E aí, de uma hora para outra, né, quando eu tinha meus 12 para 13 anos, eu já comecei a ver os smartphones nascer. Então eu já comecei a ver que as pessoas começavam a mudar um pouco o comportamento, então a juventude já começava a sair um pouco menos desde aquela época, anos depois a coisa foi evoluindo ainda mais. Então a minha geração tem isso, né, em comum. Nós pegamos um pouco dessa era analógica e pegamos um pouco da era digital. A geração Y, portanto, ela é dividida em duas, né? Eu sempre gosto de ressaltar isso, que a primeira metade da geração Y, ela parece mais com a geração X, e a segunda metade da geração Y, ela parece mais com a geração Z. Então, a segunda metade aí da geração Y compreende os nascidos dos anos 90 para frente, né? Já a primeira metade da geração Y é dos anos 89 até 1980, digamos assim. Por que eu estou fazendo isso? Para contextualizar essa questão das gerações serem marcadas por contextos históricos. Então, se a geração X basicamente é uma cópia da geração Boomer, o que separa a geração X da geração Boomer? Basicamente, a geração X foi a geração que tentou replicar aquilo que os boomers fizeram e se deram de mal. Então, por exemplo, quando os boomers lá nos anos 60 iniciaram essa questão da First Wave, da revolução sexual, aquilo ali era uma novidade. Então, aquilo ali trouxe muita, digamos assim, muito bônus para eles, né? Eles pegaram a parte boa disso porque era uma novidade. Já o pessoal da geração X foi tentar fazer a mesma coisa, eles são tão manginas quanto o pessoal da geração Boomer, só que eles já começaram a tomar na cabeça com o negócio de divórcio, já com Lei Maria da Penha e tudo. Então, eles meio que foram a cobaia desses experimentos iniciados aí pela geração Boomer. Eles pagaram um preço, eles se ferraram muito em relacionamento. Tanto é que você conhece muita gente da geração X que tá literalmente ferrado com questão de divórcio, com pensão alimentícia e tal. E os caras não aprendem, são aqueles caras lá que eles estão no segundo, terceiro casamento e tal, se ferraram pra caramba e ficam falando aí pra você que você tem que casar também e se ferrar em casamento que nem eles, né? Então, basicamente o que separa é só isso, é o contexto histórico. Então, a geração Boomer, ela meio que foi a geração que, não vou dizer que saiu ilesa, porque tem muito Boomer que tá se ferrando até hoje, né? Porque eles são extremamente manginas. Então, mesmo depois que começaram a avançar essas leis, eles já em uma idade avançada continuaram ali, né? A querer dar uma de garanhão, achar que estavam nos anos 60, nos anos 70 e se ferrar, tomaram na cabeça. Então, basicamente é isso, é só o período histórico mesmo. Bom, feita essa introdução inicial para contextualizar essa questão da diferença entre as gerações, vamos aí à geração Boomer. Primeiramente, vamos falar a respeito das qualidades que eles têm, tá? Antes de sentar a lapada, vamos dar a César o que é de César primeiro, então vamos falar aquilo que é justo. As qualidades principais que eu vejo assim que o pessoal da geração Boomer tem é que a geração Boomer ela foi uma geração muito trabalhadora. Então, assim, eles foram muito resilientes, eles mereceram de fato terem conquistado tudo aquilo que eles conquistaram. Então, os verdadeiros donos do dinheiro, eles são boomers na maioria. E isso é devido à capacidade que eles tiveram de resiliência, de trabalho, de maturidade, de serem aventureiros, corajosos, entendeu? Eles aprenderam muito isso, principalmente com o pessoal da geração Silent, né? Que é a geração
pessoal da geração Silent era até um pessoal meio sem coração, né? O Trunks do Futuro falava muito sobre isso. Ela foi uma geração também muito desbravadora, muito batalhadora, que pegaram a primeira época ali de urbanização. É claro que eu me atenho ali ao contexto brasileiro. Claro que você for fazer um estudo dessa questão das gerações, nos Estados Unidos, por exemplo, o pessoal que era o mesmo da geração X passou pelo que o brasileiro passou nos anos 60, o brasileiro passou nos anos 80. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas basicamente, sei lá, o que o pessoal nos Estados Unidos passou nos anos 60, o brasileiro passou nos anos 80, entendeu? Então tem um contexto diferente. A geração X dos Estados Unidos não é o mesmo pessoal da geração X do Brasil. Então isso daí tem meio que um delay e varia muito de acordo com o contexto histórico, mas nós compreendemos essa questão das datas para uma melhor, digamos assim, explicação. Então, voltando aqui, o pessoal da geração Boomer, eles aprenderam muito essa questão com o pessoal da geração Silent, que eles foram severamente bem educados pelo pessoal da geração Silent. Então, assim, eles tiveram, o pessoal da geração Silent, eles eram extremamente rígidos em relação à questão de educação. Eles educavam mesmo na marra, assim. Então, a geração Boomer teve uma educação extremamente severa, na maioria das vezes. Então, por isso, isso deu fibra a eles, deu aquela capacidade ali deles serem mais autônomos, né? Eles sempre trabalharam desde cedo, o moleque ali em casa trabalhava ali com 9, 10 anos de idade, o moleque já estava trabalhando, estava na escola ali um período da manhã, de tarde, estava ali ajudando no comércio, nos negócios da família e tal, o moleque já tinha responsabilidade e não tinha outra alternativa, ajudava na lavoura de casa, enfim. Não tinha outra alternativa, então o pessoal trabalhava realmente desde cedo. Então isso daí é um bônus que o pessoal da geração Boomer tem. Eles são extremamente guerreiros, trabalhadores, aventureiros, desbravadores. Foram extremamente resilientes também, que é uma coisa que eu vejo que falta muito na geração de hoje, né? Então, meus parabéns para a geração Boomer nesse quesito. Agora, vamos para a parte ruim, né? Que geraçãozinha arrogante que é a geração Boomer. Vocês não acham isso também? Eles são muito arrogantes. Então, assim, uma coisa que me incomoda, esse é o primeiro problema. E talvez o principal problema da geração Boomer seja esse. Eles são arrogantes e eles são desonestos intelectualmente. Por quê? Porque eles fazem um reducionismo muito grande na hora de criticar, principalmente o pessoal da geração Z. Então, assim, a geração Z, para todo mundo, para todo esse pessoal das gerações passadas, é sinônimo de uma geração preguiçosa. É como eu falei naquela minha aba da comunidade. A geração B, ela virou um bode expiatório de teorias das gerações passadas para justificar o porquê que as coisas estão desse jeito, porquê que o pessoal hoje em dia paquera menos, tem menos filho, né? Porquê que o pessoal não consegue mais tancar o subemprego e tal. Então, eles são muito arrogantes e desonestos ao quererem tecer opiniões a respeito das gerações atuais, né? Digamos assim, da geração Z. Então, por exemplo, a primeira coisa que eles têm é aquela maldita comparação que eles sempre gostam de fazer. Ah, na tua idade eu já tinha um carro. Ah, na tua idade eu já era casado. Ah, na tua idade eu já tinha isso, já tinha aquilo, já fazia não sei o que, já fazia não sei o que. Sempre com aquele tipo de conversinha lá. E o homem, ele tem, principalmente o homem, tem muito disso. Ele exagera muito, então ele vai falar que o pessoal da geração de hoje é preguiçoso, vai falar que na época dele ele corria 30 km toda semana, vai falar que na época dele ele trabalhava todo dia da semana e ficava acordado até tarde, no outro dia estava trabalhando de novo. Cara, tudo isso é um extremo exagero. Pode ter certeza que aí tem muito exagero. Tem muito exagero, tem muita mentira aí, mas tudo bem. Vamos relevar um pouco isso. O que me incomoda muito é que eles têm uma extrema arrogância e desonestidade de não compreender que eles também tiveram muitos benefícios. Então, se no começo do vídeo eu comecei elogiando que eles realmente foram resilientes e trabalhadores, é notável também que eles tiveram muitos benefícios, principalmente por quê? Porque no Brasil especificamente, o Brasil teve um crescimento econômico, um boom de crescimento econômico ali nos anos 60 e nos anos 70 muito grande. Então, assim, o que aconteceu? No Brasil, primeiro aconteceu uma primeira desruralização na década de 30. Foi a primeira desruralização que o Brasil sofreu. Depois teve uma segunda desruralização que foi nos anos 60. Porque ainda assim o Brasil era um país muito rural. Então o Brasil de fato só deixou de ser um país rural a partir dos anos 60. Que foi quando ocorreu
o crescimento e a construção de grandes cidades, e dentre elas Brasília, que é a nova capital federal do Brasil. Não foi só Brasília que foi construída nessa época, tiveram estados também que surgiram depois. Então, por exemplo, o estado de Tocantins surgiu ali nos anos 80 e tal. Então, esse processo de desruralização e de crescimento do PIB teve muito incentivo do governo. Então, essas pessoas que ali estavam, era de interesse para fins de desruralização do Brasil que essas pessoas tivessem incentivos para sair das suas terras e ocupassem outras. Então, assim, houve ali um fomento governamental para que isso acontecesse. Então, teve muito incentivo estatal, muito subsídio para que essas pessoas tivessem suas casas, tivessem facilidade na hora de arrumar emprego. Então, por exemplo, para você ocupar uma vaga ali de polícia na época, não era necessário você passar por concurso público. Diversos cargos que hoje em dia são disputados à tapa, naquela época eram simplesmente dados. Por quê? Porque houve esse processo ali de desruralização e de fomento do governo para o crescimento de várias e nascimento de várias cidades também. Então essa geração boomer teve muito benefício. Eles tiveram casas ali que foram dadas de graça para eles. Hoje em dia, por exemplo, em Brasília, para você comprar uma casa, qualquer quartinho lá na Asa Sul, na Asa Norte, tá mais de 1 milhão, 1,5 milhão de reais. Um apartamento do tamanho de uma caixa de ovo, gente. Pequenininho. Esse pessoal nos anos 60 ganhou aquilo ali de graça. Vocês não estão entendendo. Uma vaga, por exemplo, de concurso público, sei lá, que o pessoal pleiteia ali para cada vaga, 200 pessoas estão concorrendo, na época deles era dado aquele tipo de emprego de graça, entendeu? E tem um porém que é o seguinte, esse tipo de incentivo dado à geração boomer para que eles saíssem de um lugar e fossem para outro, né, tendo casas subsidiadas, crescimento de cidades, etc., criou um endividamento público muito grande, porque o governo, para fazer isso, teve que pegar dinheiro emprestado. E o governo até hoje paga esse tipo de dívida. Acrescido a isso, ainda tem um outro porém, que esse pessoal da geração boomer, eles têm o benefício de hoje estar se aposentando. O pessoal da geração Z não vai ter esse benefício. Por quê? Porque não há dinheiro. Ou seja, quem está pagando o estouro dessa dívida toda é o pessoal da geração Z que está sendo sacrificado. Por quê? Porque a geração Z ela não tem nenhum por cento dos benefícios que a geração Boomer teve. Para ter casa, para ter carro, para ter emprego, para ter família. A geração de hoje simplesmente é abandonada pelo governo. Então, assim, é muita injustiça você querer culpar essa geração, é muita hipocrisia desses boomers, eles não admitirem esse tipo de coisa. A geração Z está pagando os benefícios que vocês tiveram no passado. É isso que está acontecendo. Então, assim, eles não admitirem isso é uma tremenda desonestidade. É uma tremenda desonestidade. Aí quer falar que o pessoal da geração Z tá ali, morando na casa dos pais, ainda não consegue comprar um carro, não consegue comprar uma casa, porque é uma geração preguiçosa. Ah, vão à merda vocês, da geração boomer, entendeu? Desculpe se tem algum boomer me assistindo, mas é muita desonestidade. Tanto da geração boomer quanto da geração X. Porque a geração X também acompanhou um pouco desse benefício, porque ainda nos anos 80 no Brasil, ocorreu muito dessa questão do fomento do governo para crescimento econômico, para desruralização e etc. Então, assim, esse pessoal, por mais que eles tivessem dificuldades, porque não havia tanta tecnologia, tudo era muito rudimentar. Então, por exemplo, para você ter acesso à informação era mais difícil, mas também a sociedade naquela época era menos complexa do que hoje. Então, além deles terem os benefícios que eles tiveram de incentivo e tal do governo, nesse processo de crescimento e fomentação, eles também viviam em uma sociedade que não exigia tanto na questão do mercado de trabalho como na sociedade de hoje. Então é muita hipocrisia desse pessoal da geração Boomer, geração X aí, esses bandos de mangina, ficarem criticando a geração Z, ignorando completamente, eles ignoram e fazem um reducionismo tosco para parecer que a geração Z está passando pelas dificuldades que ela está passando, única e exclusivamente porque o pessoal é preguiçoso. Eu tenho minhas críticas à geração Z, que eu já falei inclusive naquele vídeo lá do subemprego. Eu acho que a geração Z, inclusive eu vou fazer depois um vídeo com sugestões para a geração Z, com aconselhamentos de mim, que sou uma pessoa que conversa muito com o pessoal das gerações anteriores, tá? Eu vou separar um vídeo só para isso, mas nesse vídeo aqui é um vídeo mesmo de crítica
para a geração boomer. Eu tenho minhas críticas ao pessoal da geração Z também, que eu acho que a geração Z ela é uma geração muito alienada, sofre muito com essa questão da falta de objetivo, do excesso de dopamina das redes sociais, conforto tecnológico, acomodação e etc. Mas também eu acho que a geração Z ela é uma geração muito mais esperta, muito mais inteligente. Então por que essa geração ela não consegue tancar a questão do subemprego? Porque ela é uma geração que, por ter acesso à informação mais rápido, ela é uma geração que percebe mais rápido as coisas. Então essas estratégias manipulativas, lavagem cerebral que são feitas nas grandes corporações, pressão psicológica por meta, exploração, essa geração ela saca muito mais rápido e não se submete a esse tipo de coisa, e com toda razão. Eu acho que é uma decisão acertada, né? Então eu tenho minhas críticas também à geração Z, mas as minhas críticas à geração Boomer e geração X é principalmente essa: eles são muito desonestos intelectualmente e muito arrogantes, muito soberbos, tá? Esse talvez seja a principal crítica. E tem umas outras também que me incomodam, como por exemplo, como essa geração é uma geração mangina, né? Puta que pariu, eles são muito manginos. Então assim, geralmente esses caras, eles vivem a seguinte maneira. Isso não é nem tanto a geração Boomer, tá? Porque eu acho que a geração X é que faz mais isso. A geração X foi a geração que mais tomou na cabeça com o negócio de divórcio, Lei Maria da Penha. Eles já pegaram uma geração também de mulheres com um comportamento pior do que as mulheres da geração Boomer. Então eles se ferram muito em casamento, se ferraram muito. A maioria é divorciado, a maioria dos que tem patrimônio tem que pagar pensão alimentícia, vive um inferno emocional. Não aprendeu, se casou com outra, geralmente com uma questão de atração extremamente negociada, né? E já diz aquele ditado: atração negociada, tragédia anunciada. E ficam ali, porque essa geração de hoje não casa, porque essa geração de hoje não sei o quê. Os caras, a conversa deles é só falando de mulher. É porque a mulher é isso, porque uma mulher não sei o que, porque uma mulher papapá, porque tem uma mulher que tá ali, não sei o que, não sei o que. E geralmente esses caras, eles se ferram pra caramba nos relacionamentos dele e ficam criticando as pessoas da geração Z, porque essa geração não tem estímulo pra se relacionar. E eu acho que essa geração tá mais do que correta. Não tem que se relacionar mesmo não, porque já foi mais do que provado. A maioria das pessoas que chegou a essa conclusão, porque eu vejo que a geração Z, ela é a geração que vai salvar a humanidade. Depois eu vou fazer um vídeo, nesse vídeo que eu vou falar do conselho para a geração Z, eu vou falar o porquê que eu acho que é a geração que vai salvar a humanidade, tá bom? Fica aí de suspense para vocês verem no próximo vídeo. Mas assim, é uma geração que ela tá rompendo, da mesma maneira que ela rompeu com essa questão do subemprego, ela também vai ser a geração que vai romper com a questão do manginismo nos relacionamentos, tá? Não vou dizer que essa geração vai romper totalmente com os relacionamentos, mas eu acho que as gerações subsequentes, elas vão pegar uma safra tão ruim de situações que são contrárias, que elas vão romper, vai haver um ponto de ruptura nos relacionamentos mesmo, assim. Mas eu acho que ela é uma geração que ela tem total potencial de salvar a humanidade. E tá certo em não querer se relacionar. Tá certíssima, porque o mundo hoje em dia não oferece estímulos positivos para o homem que quer se relacionar. E essa geração entendeu isso. Tanto é que a maioria dos caras que entenderam isso, que tem esse comportamento, são caras que eles nem assistem o meu conteúdo. São caras que eles nem sabem o que é Red Pill, eles nem sabem o que é machosfera, eles não sabem de nada, eles só vivem a vida deles ali tranquilamente, entendeu? Trabalham, mas eles não sentem esse benefício todo. Salvo alguns caras, tipo o Zé Drugs da vida ali, da geração Z, o cara tá passando um rodo ali nas mulheres, entendeu? Tá passando um rodo. Agora o cara ali que tá no subemprego, o cara que tá correndo atrás, ele não sente estímulo em ir pra balada, em flertar, em paquerar, não sente estímulo, por quê? Porque ele pegou uma safra também de seres de luz que são altamente hipergâmicos, enfim, tem essas complicações. Então, me incomoda muito esse manginismo, sabe, da geração X, da geração Boomer. Então, assim, são duas coisas que me incomodam. A principal coisa que me incomoda da geração Boomer e da geração Z é que eles são arrogantes e desonestos e manginos. Então é isso. Escrevam o que vocês pensam a respeito disso nos comentários, se vocês concordam, se vocês discordam, e até o próximo vídeo.